Gente, infelizmente, né, eu já estou aqui com um doutor que é médico infectologista, especialista nessa área, porque o número de dengues aumenta a cada dia em Santa Catarina. Somente aqui em Itajaí são 722 casos confirmados, segundo informações da Secretaria de Saúde. E como nós já falamos nessa semana, nós temos um papel fundamental, eu digo nós, comunidade, para reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti. E para entender melhor como a dengue ela age no nosso organismo, recebemos hoje o médico infectologista, o Dr. Ricardo Zimmermann. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar a todos com informações sobre o tema. Com certeza vai poder nos auxiliar. E a nossa primeira dúvida, assim, a picada do mosquito é a única forma de transmissão da dengue? Ela é a principal forma, a grande maioria dos casos ocorre através da picada do Aedes aegypti. Existem situações muito infrequentes e raras que pode acontecer, por exemplo, uma transmissão que a gente chama de materno-fetal, da mãe para a criança, né? A mãe gestante infectada pelo vírus da dengue poder transmitir e passar para essa criança. E em situações bem incomuns, por exemplo, transplantes ou mesmo transfusão de sangue. Mas são situações excepcionais, né? Então, realmente, a forma de transmissão é através da picada do mosquito e aí onde a gente tem que agir nos programas de prevenção. Por exemplo, se uma pessoa, né, da família, assim, está infectada, ela não pode transmitir para outra pessoa da família? Ela não Ou pode? Como que funciona? Porque existem muitas dúvidas, né, das pessoas com relação a isso, doutor. Perfeito. Então, a transmissão é através da picada do mosquito, do inseto do Aedes aegypti. O que acontece? Ela não é uma doença contagiosa, então diferente da influenza, do Covid, que de pessoa para pessoa através do ar, né, gotículas. A dengue não transmite dessa forma. O que acontece é que a pessoa infectada, ela está no período, existe um período ali mais ou menos 2 dias antes da febre, 2 dias após a febre, ela está com o vírus no corpo, na corrente sanguínea, então ela está susceptível ao mosquito picar ela, e esse mosquito que picou a pessoa infectada, esse mosquito vai estar transmitindo a dengue para outras pessoas. Contato direto não, mas ela está, né, o mosquito vai se alimentar dessa pessoa para transmitir para outras pessoas. Quais que são os sintomas da dengue que a gente deve ficar em alerta? Então, a dengue, através dos estudos, a gente conhece ela pela literatura como febre quebra-ossos, né? Por quê? Porque a dor muscular é muito intensa. Então, geralmente, quem já teve dengue sabe disso, né? Então, principalmente é um quadro de febre, né? A gente fala em febre até 7 dias. A dengue não faz mais do que 7 dias de febre, então se for mais que 7 dias, a gente pensa em outras doenças. Certo. Então, mais que 7 dias associado com pelo menos 2 sintomas. Daí vai dor muscular, dor nas juntas, dor de cabeça, que geralmente é atrás dos olhos, né? Bem típico isso, não é somente, mas geralmente dessa forma. Manchas pelo corpo, náuseas e vômitos. Então, geralmente febre com 2 desses sintomas, a gente considera como caso suspeito. Daí todo caso suspeito deve obrigatoriamente ser investigado ambulatoriamente para a dengue. E como que é feito assim esse diagnóstico, né? O senhor falou da investigação que é feita para a dengue. Existe algum exame específico que precisa ser feito? Existe assim, porque comentasse também sobre a febre, né? Existe algum dia específico quando a pessoa começa a apresentar os sintomas que esse exame deve ser feito? Sim, nós temos 2 tipos de exames hoje, são exames laboratoriais através do sangue, né? Então tem um que a gente chama de teste rápido, que ele fica positivo no início da doença, já no primeiro dia dos sintomas até o 5º dia. E tem um teste que ele avalia diretamente a presença do vírus da dengue dentro do organismo. E a partir do 5º dia tem os testes sorológicos, que avaliam a presença do anticorpo da pessoa contra o vírus. Então, dependendo de quantos dias essa pessoa está com sintomas, a gente vai solicitar, isso o médico, né, durante a conversa com o paciente, ele vai solicitar um exame ou outro, ou mesmo os 2 exames. Mas são testes sorológicos ou testes direto para investigar o vírus dentro do sangue. A gente já pode coletar já a partir do 1º dia de sintomas e até 5, 7, 10 dias, a dependendo do caso clínico, né? E como que funciona o tratamento, doutora? Para a pessoa que já está infectada, né, pelo vírus. O tratamento hoje, ele é o que é mais importante em relação à dengue? É o reconhecimento de sinais de alarme.
Então hoje a gente sabe que se a gente conseguir reconhecer o sinal de alarme, é muito difícil essa pessoa evoluir com casos muito graves, né? Então o reconhecimento precoce de sinais de alarme é o mais importante. Já vou chegar na resposta do tratamento. Certo. Então é muito importante, então, claro que toda suspeita de dengue necessita uma avaliação médica. Os exames laboratoriais são muito importantes para fechar o diagnóstico, para saber se é ou não é o dengue. Ou caso venha negativo, a gente pensar em outras possibilidades. Sim. Então o atendimento é muito importante. Se tiver sinais de alarme, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, 1, 2, 3 vezes, essa dor abdominal que já pode ter de barriga já do início do quadro, se ela está aumentando, vômitos aumentando, a pessoa começa com quadro de sonolência, confusão mental, falta de ar, sangramento espontâneo, esses são todos sinais de que a pessoa pode estar evoluindo para um caso mais grave. Isso necessita obrigatoriamente internação hospitalar e vigilância e tratamento dentro de uma unidade hospitalar, né? Se vai para uma UTI em casos muito severos ou não, vai depender da avaliação médica. O tratamento, não existe um tratamento direto contra o vírus da dengue, mas o tratamento hoje é reconhecimento precoce para a gente poder fazer hidratação. Então, a hidratação através de água, né, ou soro de reidratação oral, numa quantidade alta, grande. Então, recomendado hoje pelo Ministério da Saúde é em torno pessoas que vão ser tratadas em casa que não tem sinal de alarme, é em torno de 60 ml por quilo. Então, se a gente pensar em uma pessoa em torno de 70 quilos, se de 7,48 vai dar em torno de 5 litros de água por dia. Nossa. Só que isso é muito importante enfatizar, porque tem que ser muito líquido mesmo. Não precisa ser só água, pode ser suco, pode ser água através de outros alimentos. Mas o importante é que seja nessa quantidade, porque às vezes a gente pensa, 5 litros, mas 5 litros é uma quantidade muito grande. A gente pensar que para dar 1 litro em torno de 3 a 4 copos, a gente vai ter que tomar aí 4 vezes em torno de 20 a 25 copos de água por dia, por exemplo. Mas é fundamental para a recuperação. Doutor, e como que a gente pode prevenir, né? Além da questão dos focos, que a gente fala sempre aqui, mas tem o repelente também, tem algum específico que a gente pode usar nas crianças também, né? Porque nós que temos filhos já estamos preocupados com essa questão de mandar a criança para a escola, qual que é o repelente, o repelente antes de sair de casa. Perfeito. Geralmente tem três estratégias básicas. A mais importante, né, que eu vou falar por primeiro, porque realmente é a gente cuidar em relação aos criadouros do mosquito. Então, não adianta a gente correr depois que o problema já se instalou, né? Então, a gente tem que evitar que tenha água acumulada nos nossos quintais. Nós temos hoje uma estatística recente do Ministério da Saúde mostrando que em torno de 75% dos criadouros de água estão nos domicílios, ou seja, a responsabilidade civil nossa como cidadão, e 25% em áreas públicas, né? Então, existe aí uma demanda tanto da sociedade civil, das pessoas, quanto do governo, poder público, em tentar evitar ao máximo de termos o criadouro, né? O mosquito, ele tem um alcance médio aí em torno de 100 metros, então não adianta o meu vizinho não ter criadouro, recolher e remover a água e eu não fazer o mesmo na minha casa, porque o mosquito ele vai voar, ele vai circular. Então, primeira coisa, a gente não deixar a água parada, cuidar com calhas, pneus, tudo que possa acumular água próximo da nossa casa, né? Esse é a principal forma da gente evitar que o mosquito se desenvolva. Em relação ao mosquito adulto, né, para ele não nos picar. Então, nas casas existe a possibilidade de colocar as telas e em nós o repelente. Tem vários repelentes do mercado, né, DET, Icaridina, IR3535. Sempre é bom confirmar na hora de comprar a faixa etária, né? Então a maioria deles não pode abaixo de 2 anos de idade. Então tem um específico desses que eu citei que pode entre 6 meses e 2 anos. Abaixo de 6 meses é contraindicado, não tem estudo nessa população, não deve ser feito. O ideal para a gente se proteger, então roupas compridas dentro da possibilidade, verão, né? O mosquito geralmente ele voa mais baixo, é mais difícil ele picar áreas próximas da cabeça. Superiores, né, no caso, mais as pernas, os pés. Mas a orientação coloca a roupa e passe o repelente nas áreas expostas. Certo. O ideal é não colocar por dentro da roupa para evitar o risco de ter uma intoxicação. Põe a roupa, passar em áreas expostas. No rosto, a orientação, você passar primeiro na mão e depois
passar em todo o rosto para evitar de, por exemplo, o aerossol ir direto no olho e a pessoa ter um problema em relação a isso. E depois que a roupa e sapatos já colocados, você pode colocar por cima da roupa e do calçado para evitar que esse mosquito venha até nós. E outra questão interessante também em relação ao protetor solar, que muitas pessoas perguntam, né? Então, primeiro, sempre protetor solar. A gente espera em torno de 10 a 15 minutos para ele absorver bem, secar, e depois o protetor solar fazer o uso dos repelentes, né, em relação ao corpo. Tá certo. Muito obrigado pelas suas orientações. Tenho certeza que agora o nosso público vai poder se proteger melhor aí do mosquito e, como o senhor bem ressaltou, né? Nosso papel fundamental enquanto sociedade, né, enquanto cidadão, de também evitar a proliferação. Obrigada, doutora. Até mais. Até mais.